Boa noite, igreja. Nós estamos aqui nesse sábado para adorar o Senhor, para bendizer o nome dEle. Eu queria convidar você nesse momento, se você pudesse, colocar de pé e apresentar ao Senhor esse momento que a gente vai ter de culto. Consagre esse tempo ao Senhor. Peça, Senhor, faz morada aqui nessa casa, Senhor, que eu possa sentir o Teu Espírito fluindo na vida dos meus familiares. Não sei o que você está fazendo, se você está sentado no sofá, se você está lavando a louça, o que você está fazendo enquanto está assistindo o culto. Mas independente do que você estiver fazendo, consagre esse momento ao Senhor. Que seja um momento de adoração seu, um momento de intimidade seu com o Senhor, que você possa adorar o nome dEle, que você possa louvar o nome dEle e ouvir o que Ele tem para dizer nessa noite para a sua vida, amém? Vamos orar. Pai, nós queremos Te bendizer, nós queremos Te engrandecer, porque nós cremos, Deus, que essa noite foi uma noite que o Senhor marcou um encontro conosco, Deus. A gente não está reunido todos no mesmo lugar, mas o Senhor é um Deus que está aqui na igreja, o Senhor é um Deus que está em cada lar, em cada residência. Eu creio que o Senhor marcou o encontro conosco essa noite, Deus, para falar com a gente, para tratar coisas no nosso coração, na nossa mente. Deus, e nós queremos, antes de qualquer coisa, Te adorar, Senhor. Nós queremos Te engrandecer, Te exaltar, porque o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor está acima de tudo, o Senhor reina, o Senhor governa. E nós pedimos a Ti, ó Pai, para que o Senhor estabeleça o Teu reino, o Senhor estabeleça o Teu governo nas nossas casas, nesse ambiente aqui, em cada lar, Deus. Que o Teu Espírito Santo flua, aumenta a nossa sensibilidade, Deus, para que a gente ouça a Tua voz com clareza, Senhor, que a gente entenda aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus, desperta-nos, Pai. E que o Teu nome seja engrandecido, louvado. O Senhor receba como cheiro suave as Tuas narinas o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém? Se você está meio descansado aí, espreguiça, agora a gente vai louvar o Senhor, vai dar um passinho para o lado, um passinho para o outro, adorar Ele com todas as nossas forças. Amém? Então vamos. Minha água. Me dá uma água, hein? Essa música eu preciso de água, gente. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, que Ele é sempre fiel, te dá a vitória, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Maravilhoso, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque Ele é sempre fiel, te dá a vitória. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, que Ele é sempre fiel, te dá a vitória, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia.
a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Aleluia. Pai Santo, Senhor, recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós nos juntamos com os anjos agora para engrandecer Teu nome, Senhor. Independente das circunstâncias, Senhor, o Senhor é digno de ser louvado. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é digno de receber louvor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, O desespero me tomar. por mais pressão que seja, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu confio em Ti, Senhor. A minha esperança está em Ti, Deus. Meus olhos estão em Ti, de onde vem o socorro.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, do produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, as coisas fujam do meu controle, todavia me alegrarei em ti, todavia me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Tu és o nosso sustento nos dias de aflição. Oh, Tu és o nosso auxílio, Tu és a nossa esperança, o nosso Salvador, nosso Salvador. Tu és digno de tudo, Tu és digno de receber adoração, Tu és digno de tudo, de receber louvor, Tu és digno de tudo, porque tudo vem de ti, tudo volta pra ti, Deus. Independente da situação, o teu louvor não sairá dos nossos lábios, não. Independente da situação, teu louvor não sairá dos nossos lábios, não. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. a ele a glória, a ele a
somente a Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, para todo sempre, de eternidade, eternidade. A Ti, Senhor, só a Ti, para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. És digno, Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, Amém, Senhor. a Neste Ele lugar, a Pai, te convidamos para que o Senhor possa estabelecer o teu reino aqui, a tua glória, Senhor. Glória seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigado por estar neste lugar. Queremos glorificar o teu santo nome, Senhor. No nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Tudo bem? Glórias a Deus por este momento. E creio que Deus ainda vai ministrar muito aos nossos corações aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre obediência com vocês. É algo que Deus tem ministrado no meu coração e creio que Ele quer passar isso para a igreja hoje, nos ensinando, nos instruindo. Então, abra sua Bíblia em Lucas 6:46. Prestem atenção, esse versículo ele é bem curtinho, mas eu quero que a gente se atente com a profundidade e o confronto que ele traz em nossas vidas e no nosso agir, nas nossas ações neste lugar. Então, vamos ler Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, ou não me obedecem, não fazem aquilo que eu ordeno? A obediência ela está diretamente relacionada com o amor. Se amamos a Deus, nós vamos obedecer aos seus mandamentos, aquilo que Ele tem nos direcionado, e de acordo com a sua vontade, com o seu propósito.
A obediência ela também está relacionada com o entendimento de quem Deus é e quem nós fomos criados para ser. Então, Deus é nosso Pai, Ele é criador de todas as coisas e Ele nos criou para a sua glória, para a glória do seu nome e para a adoração do seu santo nome. Compreendendo isso e reconhecendo o Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador, entregando nossa vida a Ele, isso deve despertar em nós uma urgência para a obediência, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e isso deve gerar em nós realmente uma urgência para estar obedecendo a Ele e amando Ele dessa forma. Em João 14:15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência é um dos resultados de amar a Deus, é uma consequência. E se eu amo, eu desejo obedecer a Ele, eu desejo seguir os seus mandamentos e aquilo que Ele tem colocado para nós cumprirmos. Não tem como separar as duas coisas. Se nós o amamos, nós obedeceremos. Não é algo que pode separar, mas assim, algo que caminha junto. Se eu amo, eu desejo agradar ao meu Deus. Até porque Deus não espera de nós uma obediência parcial. A Bíblia não nos diz isso. Se seguimos apenas alguns mandamentos que Ele nos entrega, mas rejeitamos outros, nós quebramos toda a lei e não estamos amando a Deus de forma devida. Então, Ele nos convida a uma obediência total e uma entrega total a Ele. Obedecer a Deus implica colocar a nossa fé nele, ter o entendimento de que Ele sabe qual é o melhor para nós e Ele entende todas as coisas, é muito sábio, grande e soberano, então Ele sabe qual é o melhor para as nossas vidas. É abrir mão da nossa vontade, rejeitando-a, colocando de lado, para que o Pai venha estabelecer em nossas vidas a vontade dEle e os propósitos que Ele quer estabelecer e cumprir. A obediência ela traz consequências práticas quando a exercemos. Eu quero trazer algumas para vocês nessa noite. Elas nos deixam prudentes e fortes. A obediência deixa legado, nos torna diferentes no agir e ser, tem promessa para quem obedece a Deus e traz bênçãos para a nossa vida. Fora que, sendo obediente a Ele, nós estamos cumprindo o nosso propósito aqui na Terra, que é glorificar o nome dEle, que é espalhar o Evangelho por toda a terra, e o privilégio e o prazer de fazer parte da obra que Ele está fazendo e ainda vai fazer no nosso meio. Jesus, Ele nos chama para uma vida em obediência, assim como Ele foi obediente ao Pai. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de obediência, Ele foi e ainda continua e vai continuar a ser o maior exemplo de obediência. Em Filipenses 2:8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Uma coisa que eu tenho aprendido com mais profundidade nessas últimas semanas é que Deus é um Deus que me disciplina e que me ensina. Então, desejo ser disciplinado e ensinado por Deus também, transformado por Ele. Eu quero desafiá-los nessa noite a começarem uma vida de obediência, uma obediência intencional, com o coração realmente entregue totalmente a Ele. Então, pergunte a Jesus: Senhor, como eu posso te obedecer? Como eu posso estabelecer os seus propósitos para a minha vida, para essa geração, para essa igreja, para essa nação? Perguntando como que nós podemos fazer a obra para Ele. Porque se amamos a Ele, entregamos nossa vida a Ele, então nós rejeitamos a nossa vontade, a nossa carne, não vivemos mais para nós, mas para a glória do nome dEle. E também temos que entender que a obediência é uma escolha nossa. Nós decidimos ser obedientes. E Jesus, em seu amor e misericórdia, nos ajuda nessa tarefa. Mesmo sendo algo que cabe a nós, que é responsabilidade nossa, Ele nos ajuda nessa tarefa que exige esforço, entrega, renúncia, mas também que é muito prazerosa e leve. Então, peça a Ele para que você possa ter um coração mais obediente, mas também tenha ações que mostrem esse desejo de se entregar completamente a Deus. Porque se nós perguntarmos para Jesus o que Ele tem para a nossa vida, o que Ele tem para essa geração, Ele vai responder, vai nos direcionar e vai estabelecer a vontade dEle. Agora também é o momento de dízimos e ofertas. Aqui embaixo vai estar mostrando as informações para a transferência, o depósito. E agora é uma ótima maneira de começar a exercer essa obediência, que foi o que Deus nos ordenou, que é o dízimo. Vamos devolver para Ele algo que Ele já nos entregou, já nos abençoou. E enquanto vocês vão fazendo os depósitos, vão pegando as informações, eu quero estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, por essa palavra que realmente possa ter despertado, porque se você ama a Deus, você vai desejar obedecê-lo. Decida tomar esse posicionamento hoje. Então, eu te peço que você possa colocar a mão no seu coração e não apenas concordar com a minha oração, mas também mostrar a Deus de forma clara o seu desejo, falando: Senhor, eis-me aqui, me ensina, pois eu quero te obedecer, eu quero glorificar o teu santo nome. Então, vamos fazer isso agora.
Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Muito obrigado pelo Teu amor que nos inunda, que nos transforma, ó Deus. Senhor, o Senhor vai fazer a obra, o Senhor vai transformar essa geração. Nós queremos fazer parte, porque o Senhor vai fazer. Nós queremos estar junto contigo, te glorificando, vivendo e glorificando o Teu santo nome, Pai. Nos ensina a ser filhos obedientes a Ti, servos que Te amam de todo o coração, que não negligenciam a Sua palavra e o Seu direcionamento, mas são fiéis, Senhor, fiéis à Tua palavra e aquilo que o Senhor deseja para nós. Quero te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas que estão sendo depositadas aqui, te agradecer por cada vida que está sendo fiel e obediente a Ti, ó Pai. Abençoa a família deles, Senhor. No nome de Jesus, amém. Obrigado, Johnny. Boa noite, igreja, nas casas. Boa noite para você que está aqui, voluntários. Que a graça e a paz do Senhor sejam com cada um de vocês. Que palavra abençoada. Glória a Deus pela vida da Julinha. Palavra preciosa, obediência igual a amor. Tem muito a ver também com aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações nesta noite. E eu creio, assim como você também, que Ele já tem falado aos nossos corações e vai, nesse tempo, completar a sua obra em nome de Jesus. Estou muito feliz por estar de volta. Eu, a Melina, a Betina, a gente ficou 2 semanas de férias. Talvez você já soubesse disso, se você estava aqui na última semana em que nós estivemos. Então, teve a volta do Brave na semana seguinte, que eu sei que foi uma bênção, um culto. A gente acompanhou à distância, mandei mensagem para o pastor João. Semana passada foi, acho que o primeiro culto EAD, né? O primeiro culto 100% à distância, depois desse novo decreto. Agora a gente está tendo o segundo culto, de novo nos lares, com o nosso coração aquecido, de vontade de estarmos aqui de novo, mas entendendo que essa distância física, ela não nos separa. Nós estamos distantes, mas nós cremos que no Espírito nós estamos unidos, nós não estamos separados, nós estamos caminhando para o mesmo lugar. E fique atento nas redes sociais sobre os próximos comunicados, né, sobre o nosso retorno. A gente vai sabendo das informações e vai comunicando quase que simultaneamente à igreja sobre como vão ser as próximas semanas. Então, a princípio, as coisas se mantêm dessa mesma forma, mas fique atento às redes da Igreja Batista Alameda em Santa Felicidade, e ali você vai poder saber das novidades em tempo real, tá bom? Acho que e mais um aviso super importante, super precioso. Se você está com a gente aqui agora online, está mais do que convidado para amanhã participar da ceia do Senhor com a gente, como igreja, de manhã ou no culto da noite, também online, mas já pode separar aquele pão aí de manhã, tira aquele pedaço para não comer no café, faz aquele tangue de uva e vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Tá bom? Com muita alegria, de novo, né? Celebrando a nossa unidade como igreja, sabendo que estamos separados fisicamente, mas permanecemos unidos no mesmo propósito. Abra a sua Bíblia em João, no capítulo 2, a partir do verso 23. João, capítulo 2, verso 23. Fazia um tempinho já que eu não pregava só para a câmera. É muito desafiador, mas é gostoso também saber que você está aí de casa. Eu quero te convidar agora, meu irmão, minha irmã, quero te convidar a depositar 100% da sua atenção agora nessa palavra, na palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Dudu, não é a palavra da Júlia, não é o Johnny, a banda aqui. Nós queremos que a palavra de Deus sendo cantada, sendo orada, sendo ministrada em cada momento desse culto. Eu sei que às vezes em casa é mais difícil, ainda mais para a nossa juventude, para os nossos adolescentes que são já multitask, né? Estão assistindo culto ou prestando culto ao Senhor, está com o celular fazendo alguma coisa, está ali em casa fazendo outra coisa, mas eu quero te convidar agora de todo o coração. Vai ser uma palavra breve, a gente vai ser bastante objetivo nessa noite. Quero te convidar a depositar 100% da sua atenção, do seu coração, nesses minutos finais de culto ao Senhor. Eu creio muito, muito fortemente que o Senhor vai falar ao seu coração e vai gerar transformação mais uma vez nas nossas vidas. Amém?
Você concorda aí? Diz um amém aí da sua casa. E quem está aqui também, valeu. Vamos começar, antes da gente ler a palavra, vamos aquietar um pouquinho nosso coração, colocar mais uma vez nosso entendimento, a nossa mente, colocar o nosso espírito em unidade com o Espírito Santo, para que o Senhor de fato faça a obra completa nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque podemos prestar culto ao Senhor, mesmo dessa forma temporária, Pai, mas te louvamos, Deus, porque mesmo assim temos esses recursos, temos essa oportunidade, Pai, nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, visite cada casa agora com presença manifesta do Senhor, Pai, com aquela presença que gera transformação, com aquela presença, Pai, que nos faz olharmos para quem Tu é de uma forma diferente, Pai, para quem Tu és de uma forma diferente, para aquela presença que nos faz olharmos para a cruz mais uma vez, Pai, mas entendemos a Tua obra de uma forma mais profunda, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, traga a verdade, traga vida aos corações de pedra, talvez corações frios, corações preocupados, Pai, corações angustiados, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que o Senhor nos coloque em unidade agora como igreja, Pai, reunida por essa cidade, talvez pelos 4 cantos da terra aqui com a gente, Pai, em nome de Jesus, nos una aos Teus propósitos, fale conosco por meio da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. O texto base para a gente, na verdade, é João 3, eu creio que a maioria daqueles que nos acompanham já conhecem, pelo menos um pedacinho desse texto de João 3, lá em João 3, temos João 3,16, porque Deus amou o mundo. Acho que você vai saber o resto de cor, ou você pode pesquisar aí depois, João 3,16, mas é um diálogo muito especial aqui de Jesus com um homem, e ele começa oficialmente, ou ele começa de fato em João 3, no verso 1, mas eu creio que há alguns versos aqui anteriores que nos ajudam a entender o contexto dessa passagem. Então, por isso a gente começa aqui de João 2, 23, e aí a gente segue e vai até João 3, no verso 5. Tá bom? Vamos juntos? Estou na versão NAA, na Nova Almeida atualizada. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que ninguém lhe desse testemunha a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade, eu lhe digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade, eu lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O título dessa mensagem é Mais do que melhorar. Mais do que melhorar. E até hoje, ainda refletindo nela, postei um story sobre esse texto, sobre essa mensagem, e talvez um outro título poderia ser a melhora ou a transformação. Melhora versus a transformação. O que será que o Senhor tem para nós? Mas antes da gente entrar neste tema em especial, quero fazer uma pergunta para você refletir por alguns segundos. Quem é Jesus para você? Tirando as respostas mais prontas, que talvez a gente já tenha de cor, né? Aquilo que a gente responderia menos de um segundo depois. Mas falando de fato, olhando para a tua vida, olhando para a sua história, olhando para os feitos de Jesus ao teu redor, na tua vida, quem é Jesus para você? O que você poderia responder? E eu creio que de todas as respostas que a gente poderia ter para essa pergunta, talvez a gente poderia separar em 3 grandes grupos de pessoas, ou 3 grandes grupos de respostas. Eu creio que tem um grupo de pessoas, talvez no nosso país ainda um grupo pequeno,
mas um grupo de pessoas que rejeitam completamente o Senhor Jesus. Talvez pessoas que não acreditam que Ele existiu historicamente, ou pessoas que creem que Jesus existiu, mas que não acreditam naquilo que Ele falou, ou que não dão relevância para aquilo que Ele falou, para os seus feitos. Então, um grupo de pessoas que rejeitam o Senhor. E talvez lá do outro extremo, tenham pessoas que respondam algo que aponte para vidas que amam o Senhor Jesus, que têm uma experiência de transformação pessoal por meio de um encontro com Jesus. Pessoas que poderiam responder algo relacionado a esse amor, a essa entrega, mas vidas que já tiveram essa experiência pessoal com Jesus e que foram transformadas por Ele por meio desse encontro. E quem que seria o terceiro grupo, ou aquele grupo que está no meio do caminho? Eu creio que são talvez aquelas pessoas que gostam de Jesus. Talvez pessoas que admiram algumas coisas que Ele disse. Talvez pessoas que têm curiosidade sobre os seus feitos, sobre os seus milagres, mas pessoas que preferem, em termos de relacionamento, manter uma distância segura, entre aspas, de Jesus. Ou aquelas pessoas que elas têm algumas reservas no seu relacionamento com Ele. Aí eu fiquei pensando em algum exemplo para isso. Eu lembrei, sabe quando a gente está na rua, que acontece alguma coisa estranha, rola um burburinho ou rola uma movimentação, e você quer saber o que aconteceu, mas você fica com algum receio de chegar perto daquela cena? Então você fica ali, será que foi um assalto? Será que é uma briga? Você está curioso, você quer ver o que está acontecendo ali, mas ao mesmo tempo você quer manter uma distância segura. Eu creio que talvez mesmo sem perceber, muitas pessoas elas se relacionam dessa forma com Jesus. Elas querem saber o que está acontecendo, elas querem saber o que está vindo daquele homem, mas elas ainda querem manter o controle, do ponto de vista da segurança que um encontro pessoal com Ele poderia gerar, das mudanças na sua vida, enfim. Por que eu estou falando tudo isso? Esse texto que a gente acabou de ler, todo esse trecho, ele tem muito a ver com esse terceiro grupo de pessoas. Quando a gente vê aqueles versos ali do capítulo 2 que eu li, estando Jesus em Jerusalém, muitos creram em seu nome quando viram o que ele fazia, quando viram os sinais que ele fazia. Mas a reação de Jesus o próprio Jesus não confiava neles, porque ele conhecia todos. Então aqui a gente já vê uma multidão, nós já vemos inúmeras pessoas que gostavam de Jesus, que gostavam das suas palavras, que gostavam do que Jesus poderia oferecer, que gostavam talvez do fato de que o encontro com Jesus poderia fazer as suas vidas melhores. Gostavam de estar perto dos feitos, dos sinais, dos milagres, mas que eram pessoas que não criam de fato no Jesus que é capaz de nos reconectar com o Senhor, que é capaz de nos fazer filhos de Deus, que não haviam ainda entregado suas vidas para uma transformação verdadeira a Ele. Então esse texto ele deixa isso bem claro. E é muito interessante que no original fala que muitos creram em seu nome, creram. E aí o texto usa essa mesma palavra para falar, mas Jesus não cria neles. Muitos creram em Jesus, mas Jesus não cria neles, porque ele conhecia o seu coração, ele sabia quais eram as suas motivações, e ele sabia que eram pessoas que estavam muito mais interessadas em ganhar algo de Jesus, em receber algo, em talvez melhorar alguma área das suas vidas, do que de fato em um encontro, em uma transformação, ou em permitir que ele fosse Senhor das suas vidas. E aí, nesse mesmo contexto, nós vemos que começa o diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, é importante esse pano de fundo, esses versículos anteriores, para a gente entender sobre o que João está falando quando ele encaixa esse diálogo de Jesus com Nicodemos. E por alguns detalhes desse diálogo a gente pode ter convicção que Nicodemos ele também estava naquele terceiro grupo de pessoas que eu falei. Das pessoas que gostavam de Jesus, que admiravam as suas palavras, mas que ainda queriam manter alguma distância quando o assunto era um relacionamento verdadeiro, profundo com Ele. Então, por que a gente pode ter convicção olhando para os detalhes desse texto? Primeiro, porque tem um detalhe que passa despercebido aqui por nós muitas vezes, mas que é super importante. João ele faz questão de frisar que Nicodemos, que era
um homem respeitado daquela religião, que era um homem que tinha um cargo ali na sinagoga, que era um homem grande, importante entre os judeus. Ele vai conversar com Jesus, sim. Ele tem as suas dúvidas pessoais, mas ele vai conversar com Jesus de noite. De noite. De noite, Nicodemos foi conversar com Jesus. E aqui é quase uma unanimidade, que ele... Tanto que Nicodemos fez isso, quanto que o apóstolo João frisou isso, ele deu um destaque para isso, para nos mostrar que na prática Nicodemos ele tinha algumas reservas em falar com Jesus à luz do dia, em falar com Jesus na frente das outras pessoas, em falar com Jesus na frente da multidão. Como assim? Um líder religioso, como assim? Um líder dos fariseus, daqueles que perseguem Jesus. Como assim esse homem está chegando perto do mestre para fazer perguntas para ele? Então aqui a gente já vê um Nicodemos que talvez queria saber algo mais de Jesus, mas que tinha ainda algumas reservas com relação a ele. E quando nós percebemos o diálogo em si, a pergunta de Nicodemos, a resposta de Jesus, eu creio que vem a prova real de que essa hipótese é verdadeira, de que Nicodemos ele estava nesse grupo de pessoas, porque a gente vê que a pergunta de Nicodemos, aparentemente, a resposta de Jesus não tem a ver com a pergunta dele. Então você lê aqui, parece que Nicodemos vai por um caminho e Jesus ele fala uma coisa completamente diferente na sequência. Então vamos resgatar aqui no verso 2, Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ele começa com essa saudação. Mas o que Jesus fala para ele, eu penso que é uma resposta de alguém que já conhecia o conteúdo do coração de Nicodemos. Jesus já sabia o motivo real daquele homem ter ido até ele. Jesus quase que encurta a conversa. Eu imagino ele falando, cara, não precisa me enrolar, cara, não precisa de todo esse rodeio, e ele dá uma resposta bem objetiva. Em verdade, eu lhe digo que se não nascer de novo, não poderá haver o reino de Deus. É como se Jesus olhasse para ele e falasse, eu sei que você crê em mim, eu sei que você acredita que eu sou um profeta, eu sei que você consegue admirar as coisas que eu posso fazer, eu sei que você consegue admirar o que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas, mas Nicodemos, se você quiser entrar no reino de Deus, é necessário algo muito mais profundo do que somente crer, ou é necessário algo muito mais profundo do que somente admirar. Se você quer de fato entrar no reino dos céus, se você quer experimentar um nível profundo de intimidade comigo, se você quer experimentar na sua vida um nível profundo de transformação, eu preciso que você morra e nasça de novo. Em outras palavras, Nicodemos, se você quer viver a vida nova que eu tenho para você, se você quer viver a plenitude do cumprimento dos propósitos que eu tenho para a sua vida como filho de Deus, se você quer ter todas as áreas da sua história restauradas, se você quer receber tudo aquilo que eu tenho para depositar sobre a sua vida, não basta melhorar, não basta um pouquinho de transformação, você precisa morrer e nascer de novo. Morrer e nascer de novo. Jesus ele fala isso em outros textos, de outras formas diferentes, e um deles que ilustra perfeitamente isso que a gente está lendo aqui, é o texto que fala sobre o vinho novo e sobre o odre velho. O odre era um recipiente de couro, que ele recebia ali o suco de uva, eles fechavam aquele recipiente, ele ficava fermentando, e depois de um tempo você tinha o vinho ali dentro. E o que Jesus fala é, não adianta colocar o vinho novo num odre velho, senão esse odre vai se arrebentar. Ou seja, existem coisas novas da parte de Deus para serem depositadas sobre a nossa vida, quando nós assumimos a nossa nova identidade, a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Mas, para a gente receber tudo isso, não é de qualquer jeito, é necessário que a gente passe por um processo de transformação profunda, por um processo de transformação verdadeira. E aí talvez, fazendo um paralelo com algo que é bastante do nosso dia a dia, se você mexe aí com um computador no dia a dia ou com um notebook, às vezes famoso dá um pau, né? A gente fala, deu pau no meu computador, deu pau no meu notebook. E aí tem sempre um amigo que é aquele cara que é meio engenheiro, ele é alguma coisa de exatas e a gente acha que ele é o cara da TI. Então, lá na minha família,
O meu cunhado, ele trabalhou com isso há 20 anos atrás, mas ele é o service desk da família inteira. Todo mundo que tem algum problema com o computador liga para ele. Mas algumas vezes dá para ajustar alguma coisinha ali. Faz um acesso remoto, consegue mexer em alguma configuração e consegue resolver o problema. Mas tem vezes, meus irmãos, que você precisa fazer um negócio que chama formatar o computador, que é mais ou menos colocar ele do zero e fazer o negócio nascer de novo. Zera o Windows, instala um novo, zera lá o teu HD, começa tudo do zero, porque chega uma hora que ele já não consegue mais performar, ele já não consegue mais funcionar do jeito que ele estava caminhando ou do jeito que ele estava operando antes. E aí é claro que você já fez o paralelo com a nossa vida e o paralelo com o que Jesus está nos ensinando aqui. Não basta muitas vezes um reparo, não basta muitas vezes uma melhoradinha, quando o que nós precisamos para viver a plenitude do que Deus tem para nós é uma transformação completa, é nascermos de novo. Então, por isso, primeiro tema, o primeiro ponto dessa noite, tem a ver com algo que a gente já trabalhou um pouco. Melhorar não é suficiente, não basta melhorar. E aí, meus irmãos, eu quero te convidar a dar uma filosofada aqui comigo, dar uma viajada. Pensa comigo, por trás dessa mentalidade do melhorar, e ela é bastante presente nos nossos dias, a gente sabe que a gente vive um tempo em que as pessoas buscam ajuda para se desenvolverem, buscam apoio, às vezes, de um coach, buscam apoio externo para desenvolver coisas na sua vida, para destravar coisas na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, enfim. Então, no final das contas, se a gente fosse fazer uma pesquisa, quem aqui quer melhorar alguma coisa na sua vida? Todo mundo levantaria a mão. Todo mundo concordaria, isso entre cristãos, entre não cristãos, independente de qual daqueles 3 grupos que eu mencionei ali, todo mundo vai querer melhorar alguma coisa na sua vida. Mas quando a gente quer ter o encontro com Deus, com essa mentalidade de que, puxa, eu preciso melhorar algumas coisas da minha vida, primeiro, por trás dela, significa, na verdade, que a gente acredita que tem coisas da nossa história que Jesus não precisa transformar. No final das contas, quando a gente se achega perto dele com esse pensamento, significa que a gente está dizendo, Jesus, tem coisas aqui, ó, A, B e C, que eu preciso que o Senhor governe na minha vida, que eu preciso que o Senhor transforme. Mas tem outras coisas que estão rodando bem, tem outras coisas que já estão funcionando, tem outras coisas que já vão bem, e essas coisas aqui não precisa tocar nelas. Então, mexe no A, B e C, né? Nesse exemplo que eu dei, mas isso aqui deixa quietinho, deixa do jeito que está, porque na prática as coisas estão funcionando bem. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Não é isso o que Deus tem para mim e para você, porque quando a gente se achega a Ele com esse pensamento, na verdade, nós estamos assumindo o controle desse processo de transformação. Quando a gente já chega diante de Deus com todas as condições estabelecidas, quando a gente já chega diante de Deus, falando, Senhor, isso aqui é do Senhor, isso aqui pode deixar do jeitinho que está, isso aqui o Senhor pode resolver amanhã. Quando a gente chega dessa forma, com essa mentalidade diante de Deus, na verdade nós ainda estamos com o controle das nossas vidas em nossas mãos. E o que contrasta com isso é a entrega total, o que contrasta com isso é a transformação profunda, o que contrasta com isso é quando nós nos prostramos diante de Jesus e falamos, Jesus, está aqui a minha vida toda para o Senhor, as coisas que eu acho que vão bem, eu entrego também nas tuas mãos. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser com elas. As coisas que eu acho que vão mal, eu também entrego nas tuas mãos. Mas a rendição é completa. Não há reservas. Não há mais o controle nas nossas mãos. Nós oferecemos o controle desse processo nas mãos do Senhor. E é disso o que Jesus está falando para nós, quando Ele nos apresenta esse caminho do novo nascimento. É disso que Jesus está falando com Nicodemos, quando Ele apresenta esse caminho. Nicodemos, não adianta você querer ter um encontro apenas com as coisas que eu posso fazer pontualmente na sua vida. Você precisa nascer de novo. Algo mais profundo, algo mais amplo na sua vida.
Abra mão do controle. E como é precioso quando nós temos essas experiências. Eu creio que em alguns momentos da nossa vida, e talvez diria que em momentos de maior dificuldade, em momentos de angústia, em momentos de tribulações, talvez sejam os momentos mais marcantes em que nós nos oferecemos integralmente nas mãos do Senhor, em que nós nos rendemos, como nós falamos e como nós cantamos. Mas pensa um pouquinho no significado dessa palavra, eu me rendo. Pensa nisso, sei lá, você está na rua de novo e vem alguém te assaltar, eu me rendo. Ou você está diante de um inimigo numa guerra, eu me rendo. Você está declarando, eu perdi. Eu perdi. Eu não tenho condições de fazer frente com você. E é esse tipo de mentalidade que nos leva a um caminho de transformação, que nos habilita a recebermos o vinho novo de Deus nas nossas vidas. E é isso que eu creio que o Senhor está fazendo já nessa noite na minha e na sua vida. Então, melhorar não é suficiente. Jesus usa aqui a figura do novo nascimento. Nós já falamos a respeito da figura do vinho novo. A palavra de Deus fala também sobre a figura da nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E uma outra simbologia, um outro memorial que Jesus nos deixa para simbolizar essa morte para uma vida antiga, o nascimento para um novo caminho, é o próprio batismo, que é citado também nessa passagem. Quando Jesus fala é necessário que a gente nasça da água e do Espírito. A palavra de Deus fala lá em Romanos 10, 9 e 10, que quando nós cremos, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Mas o batismo com a água em específico, ele representa algo de muito precioso em nós. Ele representa que a pessoa está morrendo para a sua velha natureza e ela está nascendo para algo novo que Deus tem para a sua vida. É um simbolismo de algo que já aconteceu naquela história. Então, tudo isso para nos dar convicção que, aos olhos de Deus, aquilo que Ele tem para nós, o processo de transformação que Ele tem para a gente, ele é muito mais do que simplesmente melhorarmos, ele envolve muito mais do que entregarmos algumas coisas nas suas mãos, mas ele envolve um nível de entrega total diante dEle. E aí eu creio que isso nos dá dois caminhos, ou isso nos leva para dois momentos, para dois tipos de transformação nas nossas vidas. Uma delas, é claro, tem a ver sim com aquele marco na nossa história do novo nascimento. Tem a ver com aquele marco de quando nós dizemos que houve a nossa conversão. A conversão, ela tem a ver com a mudança de direção. A conversão é um ato. Ela acontece em um instante. Eu estava caminhando para cá e eu mudei a minha direção. Estou me voltando para Deus. Estou me voltando em direção ao caminho do Senhor. Então, este momento, o momento do novo nascimento, o momento da nossa conversão, ele estabelece um marco nas nossas vidas. Eu vivi isso de forma muito especial, de forma muito marcante, nos meus 17 anos. Então, dos 13 aos 17, eu já frequentava a igreja com frequência, já tinha assiduidade, né, vindo na igreja, inclusive já era na Batista Alameda, na sede. E ali eu poderia dizer que eu me encaixava exatamente naquele grupo de pessoas que gostava de Jesus, que admirava Jesus, que ficava curioso com o que estava acontecendo ali, mas que ainda preferia manter um nível de distância dele. Queria ainda ter o controle das coisas na minha mão. E, nos meus 17 anos, eu lembro de forma muito especial, um retiro de carnaval do ano de 2008, faz tempo já. Eu lembro exatamente dos momentos ali que marcaram aquela experiência de conversão, quando eu entendi a cruz de uma forma diferente, quando eu entendi quem eu era, quem eu sou diante de Deus, alguém que depende de um Salvador, alguém que precisa ser justificado. E quando eu entendi que Jesus era essa resposta, e ali foi o início de um processo bastante intenso ali naqueles dias de transformação e de encontro com o Senhor, eu lembro
eu estava fazendo esse exercício aqui, preparando a mensagem, eu lembro de detalhes daqueles dias, daquele período da minha vida. Foram dias muito especiais. Foram momentos em que eu lembro de algumas emoções, eu lembro de coisas sendo transformadas na minha mentalidade, eu lembro de decisões que eu tomei naqueles dias que foram fáceis para mim, que eu imaginei que seriam muito difíceis, ou que eram muito difíceis antes. Então foi sim um marco na minha história, um marco na minha caminhada com Deus, o momento do novo nascimento. E é necessário nós passarmos por esse marco, é necessário que a gente, mesmo que a gente esteja num banco de igreja, mesmo que a gente frequente uma igreja há muito tempo, é necessário que a gente consiga olhar para a nossa história e entender qual foi aquele momento especial em que a gente entendeu a obra de Jesus de uma forma diferente. Qual foi aquele momento especial em que nós entendemos a paternidade do Senhor de uma forma diferente, por meio do sacrifício de Jesus, por meio da sua ressurreição, que nos dá acesso livre a esse Pai. Existe este momento que é o momento em que nós nascemos de novo, é o momento em que muitas vezes há um processo mais intenso na nossa história de transformação, e eu creio que o Senhor está trazendo a muitos aqui à memória esse momento. É o que a palavra de Deus nos fala sobre voltarmos àquele primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu, se lembre do teu primeiro amor. Então, é um lugar que nós, na nossa memória, na nossa mente, nós visitamos com frequência. Nós lembramos das coisas que nós passamos ali, enfim. E talvez você não tenha essa lembrança, ou talvez você esteja se percebendo como alguém que até hoje não viveu esse marco na sua vida. Eu creio em nome de Jesus que essa é uma noite de salvação na sua história. Eu creio em nome de Jesus que essa é uma noite em que o Espírito Santo ele já está aí na sua casa te mostrando algo sobre a obra na cruz de Jesus por você de uma forma diferente. Eu creio que o Senhor está mostrando algo sobre a sua vida, sobre como você está, o quanto você é dependente de um Salvador de uma forma diferente. E eu creio que há um chamado do Senhor para você nessa noite, para o novo nascimento. Para a decisão, para a confissão, mas para esse novo nascimento que é produzido pelo Senhor em nós. Então, é sim necessário passarmos por isso, é necessário lembrarmos desse momento, é necessário voltarmos àquele primeiro amor, a resgatarmos coisas que ficaram lá atrás, trazermos isso para a nossa vida hoje, mas aquilo que Deus me tocou nesses dias, falando a respeito de transformação, é como muitas vezes nós imaginamos que somente aquela transformação da conversão é suficiente para a nossa caminhada. Muitas vezes nós imaginamos que aquilo é tudo o que Deus tem para nós. Tanto em termos de relacionamento, quanto em termos de transformação. Mas o que a palavra de Deus, ela garante para mim e para você, é que existe sim todo esse marco que eu acabei de falar, mas que esta transformação em Cristo, ela é contínua nas nossas vidas. Essa transformação, não somente a melhora, mas a transformação profunda, ela é algo que está presente em mim e em você, e ela deve estar presente na minha e na sua vida até o dia em que a gente partir aqui dessa terra, ou o dia em que Jesus voltar. Então, eu olho para trás, eu olho para mim com 17 anos e eu vejo, meu Deus, quanta coisa mudou na minha vida de lá para cá. Glória a Deus, porque aquilo não foi tudo. Glória a Deus, porque aquela experiência não foi tudo. Glória a Deus, porque muita coisa foi sendo transformada na minha vida ao longo dos meses, dos anos depois. Quanta paciência do Senhor, quanta misericórdia do Senhor, quanta graça do Senhor para que eu chegasse até aqui. Mas é fundamental a gente entender e a gente buscar e a gente voltar a essa consciência de que mesmo depois de anos de termos passado por essa experiência, ainda é urgente na minha e na sua vida transformação profunda. Mesmo que seja transformação profunda em detalhes, mesmo que seja transformação em ações, isso tudo porque a palavra de Deus, ela garante que mesmo depois da nossa conversão, a natureza do pecado, ela continua a militar, a lutar dentro de nós, a habitar dentro de nós. Então,
essa obra de transformação ela só vai se completar no dia em que a gente deixar essa terra, como eu falei, ou no dia que a gente se encontrar definitivamente com o nosso Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela declara isso de forma muito clara, em alguns textos que talvez até você já conheça, Romanos 12, em especial o verso 2, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixem que Deus os transforme, ou em outras versões, transformem-se pela renovação da sua mente. Eu sei que esse verbo aqui, ele nos traz um tempo que ele faz referência a algo que acontece continuamente nas nossas vidas. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Então não importa se você é alguém que está tendo esse encontro com Jesus, que está reconhecendo Ele como Senhor, como Salvador da sua vida hoje. Não importa se você fez isso ontem ou há 10 anos atrás. A ordem do Senhor para mim e para você é a mesma: transformem-se. Transformem-se pela renovação da vossa mente. E aí a palavra de Deus ela nos dá o padrão dessa transformação também. Não é simplesmente uma mudança. Mudança é algo muito relativo. Algo pode mudar para pior, pode mudar para melhor. Depende muito. Mas a palavra de Deus, ela nos dá a direção de uma transformação lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Johnny já pode subir aqui. Então, existe um padrão, existe algo a ser contemplado por nós, existe alguém a ser contemplado por nós, que nos conduz a essa transformação que Deus espera para as nossas vidas. Mesmo depois daquele marco, existe alguém a ser perseguido como uma referência. Existe alguém a definir os padrões do que nós devemos buscar como um processo contínuo de transformação nas nossas vidas, nas nossas histórias, à luz daquilo que o Senhor separou para nós. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Contemplando a glória do Senhor, contemplando quem Ele é, olhando para a sua perfeição, olhando para a beleza do seu caráter, olhando para a beleza dos seus atributos, adorando a esse Senhor Jesus, nós podemos entender como nós estamos, nós podemos enxergar coisas nas nossas vidas que precisam ser transformadas à sua semelhança, e podemos continuar dia após dia clamando dependente: Senhor Jesus, transforme a minha vida por inteiro. Senhor Jesus, eu não quero simplesmente melhorar, eu entrego tudo o que eu tenho aos teus pés. Senhor Jesus, até mesmo as coisas que eu acho que estão indo tão bem, Pai, eu entrego elas aos teus pés. Aquelas coisas que eu entendo que são disfuncionais, que eu percebo que eu preciso ajustar, eu entrego elas ao Senhor. Mas eu quero ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Eu quero ser transformado de glória em glória na própria imagem do Senhor Jesus. Então, eu creio que nessa noite você entendeu que não basta melhorar. Eu creio que nessa noite você entendeu que é urgente, é necessário. Se você não lembra desse dia, se você não tem esse marco na sua história, é necessário você fazer uma oração nessa noite, consagrando definitivamente a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor da tua história, como Salvador da tua vida, como aquele que pode te reconectar com o Pai. Mas eu creio também que nessa noite, se você já fez isso, já lembra dessa data, lembra desse momento da sua conversão, eu creio que nessa noite o Senhor está te chamando mais uma vez para um nível mais profundo de transformação e de entrega. Eu creio que nessa noite Deus está te lembrando mais uma vez que tem muito trabalho a ser feito por Ele ainda no seu coração, na sua mente, nos seus desejos, nos teus planos, nos teus sonhos, na tua família, nos teus negócios. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo, Ele te convida a se render mais uma vez. Talvez com a mesma pureza
que você já se rendeu um dia lá atrás. Talvez com a mesma sede que você já se prostrou em outros momentos. Eu creio que é noite de nos rendermos e dizermos: Senhor, eu não tenho como fazer isso sozinho. Senhor, aquilo que me trouxe até aqui, Pai, glória a Deus, eu te agradeço, Pai, Ebenezer, mas eu preciso de mais, Senhor, eu quero mais profundidade no meu relacionamento contigo, e quero mais, Pai, não quero que os erros de ontem se repitam, Pai, não quero que as coisas que eu deixei de fazer, eu continue a deixar de fazer, Pai, não quero que os pecados sejam os mesmos, Pai, os mesmos, Senhor. Nos visite com transformação como tua igreja nessa noite, Pai, em nome de Jesus, e por meio desse anseio sincero, Pai, por meio desse anseio, Deus, que tira o orgulho de lado, que tira as máscaras de lado, Pai, por meio desse anseio que reconhece que diante da tua beleza, da tua perfeição, da tua santidade, da visão da tua glória, nós não somos nada, nós temos muito ainda a percorrer, Pai, que diante dessa pureza, desse anseio, o Senhor levante nessa geração, Pai, uma geração que te agrada, Senhor, uma geração que te ama, que te obedece, como já foi dito aqui, Pai, mas que é movida por essa transformação de dentro para fora que o Senhor já fez e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Vamos orar. Depois disso, te convido a ser ministrado por essa canção. Mas vamos primeiro orar. Se você quer fazer essa oração, dizendo: Jesus, eu me rendo. Eu reconheço que Tu és o Salvador, o Senhor da minha vida. Eu preciso de Você, Jesus. Eu preciso de Você para me achegar até o Pai. Coloque a mão no seu coração aí na sua casa e repita comigo: Senhor Jesus, eu me rendo. Eu me rendo. Eu entrego a minha vida. Eu entrego tudo o que eu sou. Eu entrego tudo o que eu tenho aos Teus pés. E clamo: seja Senhor. Eu te recebo como Salvador, mas clamo: governe a minha vida, governe a minha história, em nome de Jesus. Vamos orar também por todos os irmãos que clamam para continuarmos nesse processo a cada dia. Pai, em nome de Jesus, sobre a Tua igreja, reunida aqui, Pai, nas casas, reunida em outras cidades, Pai. Eu oro, Espírito, visite agora cada casa, cada coração, cada história, Pai, nos levando lá àquele lugar, Pai, da entrega verdadeira, da entrega pura, Pai, nos levando àquele lugar onde a gente se rendeu com tanta facilidade, Pai, e eu clamo agora em nome de Jesus, nos leve de volta, Pai, a esse mesmo espírito de humilhação diante do Senhor. Pai, quebre todo o orgulho religioso que possa existir no nosso coração, Pai. Não importa quanto tempo nós já caminhamos, nosso anseio é Jesus. Não importa quanto tempo, quantos títulos, quantos livros, Pai, quantas pregações já ouvimos, nós abrimos nosso coração, nós nos rendemos diante de Ti. E nós como igreja declaramos: nosso anseio é Jesus. Nós queremos mais do Senhor, mais profundidade na intimidade, no relacionamento contigo, Pai. E queremos mais transformação nas nossas vidas, que nos façam de glória em glória a imagem desse Cristo, Pai. Nos leve a esse lugar, leve esta geração a esse lugar, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Continue a ministrar os nossos corações agora, por meio dessa canção, Pai. Em nome de Jesus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu
coração e eu posso enxergar e entender que se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender que se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Quero honrar a vida do pastor João, que pediu essa música sem ter a mínima ideia do que eu ia pregar.
Eu te amo, pastor, você é homem de Deus. Obrigado por nos abençoar mesmo coisas tão simples quanto essa. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua presença, pela sua palavra. Orar para que o Senhor continue a ministrar aos nossos corações nesse tema. Eu creio que é um culto que não acaba aqui. Eu creio que tem mais coisas que o Senhor quer ministrar ao teu coração sobre isso em especial. Se você tomou a decisão por seguir a Jesus, entregou a sua vida nesta noite, pela primeira vez você fez isso, quero te convidar, alguém vai colocar aí no chat o nosso telefone, o nosso WhatsApp aqui de Santa Felicidade, da nossa igreja. Então você vai se identificar lá, a gente vai entrar em contato com você, tá bom? E vamos te apoiar no começo dessa caminhada, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Nós terminamos essa noite te agradecendo, Senhor. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela unção, Pai, que nós cremos que está aqui, que está nas casas, Deus. Mesmo em dias tão difíceis, mesmo num contexto tão difícil, Pai, tão diferente, Tu continua sendo o mesmo, Pai. Nós Te louvamos porque o Senhor não muda, Pai. Obrigado, Senhor, porque a forma pode mudar, o tempo muda, as pessoas um dia vão mudar, mas o Senhor é o mesmo, a Tua palavra não passa, Pai. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor tem transformação para nós, obrigado porque não acabou, obrigado porque aquilo que nos trouxe até aqui, Pai, não é tudo. O Senhor tem mais, e que esse anseio, Pai, que essa sede nos leve aos Teus pés e nos leve a encontrar as respostas em Jesus a cada noite, a cada manhã. Pai, abençoa aqueles que estão indo para casa agora, em nome de Jesus, leve cada um em paz. Abençoa aqueles que estão em casa também, que amanhã a gente possa estar todos juntos, Pai, celebrando ao Senhor, ceando como igreja, Pai, lembrando mais uma vez da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Que é o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com você, aqui, aí na sua casa, em todo lugar da face da terra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Boa noite.